gravava vídeo, pegava os recortes da igreja onde eu tava louvando, publicava, postava. E era assim, todo dia postando cover no YouTube. 9, 10 anos, né? E por aí. 9, 10 anos, gravando. E aí eu estava sempre orando, pedindo direção de Deus. E sempre via os meus amigos crescendo. E teve uma vez que até... eu fiquei um pouco angustiado, porque eu sempre gravava e muita gente marcava, gravadoras, e nada acontecia, né? Certo. E eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, todo mundo tá tendo visualizações, tá crescendo no Instagram, tá tendo gravadora, só eu que não. Só que aí minha mãe disse assim, o menor pra Deus é o maior. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. e aí foi no ano de 2019, 2020... eu vi o Instagram na UED. No mesmo dia que eu vi, na hora que eu comecei a seguir, o Leandro entrou em contato pra mim no direct. Nossa. No mesmo dia que eu comecei a seguir a UED, ele entrou em contato comigo no direct e falou assim, passa o contato dos seus pais que eu quero conversar com eles. Cara, e aí legal. foi quando a gente conheceu. Nossa, eu fiquei feliz. Eu fiquei louco. Eu falei, mãe, tô na gravadora, conversa, vai logo. Tô na gravadora já. Já tava profetizando, nem sabia qual, mas já tô na gravadora. E aí... dentro desse processo aí, ô Samuel, tipo assim, como era a sua família? Tipo assim, era tranquilo? Todo mundo trabalhava? Todo mundo trabalhava. Meu pai, inclusive, tinha 2 empregos, era uma correria. Ele trabalhava... Era o Julius. Tinha 2 empregos. Meu pai tem 2 empregos. Mas era correria. Ele trabalhava numa padaria e no aeroporto, né, pai? Nossa, cara. Minha mãe trabalhava também. Teve uma época que ela parou de trabalhar também para cuidar dos meus irmãos. Mas sempre todo mundo trabalhou e sempre na correria. E eu estudando e sempre gravando meus vídeos. Você tinha babá e tinha esse processo de gravar os vídeos. Isso, porque cuidava da minha irmãzinha, né? A minha irmãzinha pequenininha. Entendi. E aí eu gravava antes do meu irmãozinho nascer. Então aí eu gravava e sempre postava no Instagram e pegava o celular dela e gravava no negócio de... Qual é o nome que negócio que passa ferro? Passar ferro. Isso, a tauba. Pegava um suportezinho, uma xícara, gravava lá. Pegava minha caixa de som. Tá, que mágica. Quem dá um jeito, né? E o que você achou, Ed, quando você viu esses vídeos? Como é que você achou esse cara aí? Não, na verdade, eu tava com o Maicon em casa, a gente conversando, e eu tava querendo trazer mais alguém pra trabalhar com a gente, no estúdio. E foi aonde eu falei, vamos procurar alguém cantando. E aí a gente começou a ver rios, e apareceu Samuel. Um vídeo bem fechado no rosto dele, ele falando, apontando o dedo assim. Eu falei, bacana, gostei disso, autoridade. Ousado, né? Aí eu entrei no Instagram dele e vi os outros vídeos. Eu falei, vou chamar esse menino. Foi onde eu mandei o direct pra ele. E na hora ele respondeu, aí eu falei, quero falar com seus pais. Aí os pais dele conversou comigo, eu falei, tô com um projeto novo. Na verdade, a UED é um estúdio e a gente estava pensando em se tornar gravadora. Então eu estava preparando o caminho. Era só tipo um estúdio de ensaios, não, gravações? Só mesmo, na verdade, eu gravava uns covers lá. Ah, entendeu. A gente começou com um projeto de cover e a gente estava pensando em ser gravadora. E aí foi onde eu chamei ele, os pais dele veio, a gente assinou o contrato e começamos a trabalhar. Então, assim, foi uma coisa, assim, na verdade, pelo esforço do trabalho dele, da dedicação dele lá com uma câmera, lá pegando emprestado o celular, que nos chamou a atenção e a gente trouxe ele pra gravar. Você não é de Campinas, né? Não, sou daqui, eu moro aqui no Itaim, do lado. Nossa, então pertinho. Foi uma correria de início, assim, né? Foi uma correria de início. Tá com ele, né? Mas assim, a gente acredita muito que quando Deus tem um propósito, as coisas acontecem. A distância era muito longa. Certo. Na verdade, pra mim era inviável ter ele na época. Certo. Mas eu tinha algo tão forte no meu coração que eu sou o tipo da pessoa que eu obedeço muito à voz de Deus. Se Deus falar uma coisa comigo, eu não tenho problema com quem vão pensar, com quem vão falar. Eu creio que quando Deus fala uma coisa, Ele é fiel para cumprir. E quando eu vi Ele, eu senti no coração de trazer Ele, e Deus falou assim, eu sou o dono da visão e eu vou dar provisão. Nossa. Então, na época, eu não tinha nem tanta provisão para recursos para fazer isso. Essas coisas. Mas Deus sempre supriu. Então, Ele veio, a gente começou a gravar. E aí, o nosso propósito era montar a gravadora. Até conseguimos, ele lançou uma música, o Michael lançou uma música. Propósito, né? O propósito. E aí, depois, ao decorrer das coisas, a gente decidiu recuar com a gravadora, continuar com a produtora. Foi onde eu pensei em levar os meninos para alguma gravadora. Que aí começou essa outra parte. Que foi de fazer ali a network ali, conversar com as pessoas. Mas me diz aí, quando... Aí você teve esse contato com o Samuel Tairone, conhecer ele, ficou muito feliz, né? De ter tido esse contato com a produtora, no caso da UED Studio, né? UED Studio na época. UED Studio na época. E aí, como que surgiu? Tipo, eu vou escrever você no Raul Gil. Então, do Raul Gil foi bem interessante, porque
Quando ele entrou, 2 anos antes disso, na verdade eu já ia colocar um cantor lá no Raul Gil. Eu já tinha contato com o pessoal lá de dentro, produção, já tinha uma amizade com o pessoal lá de dentro. E eu ia colocar um cantor. E esse cantor, não posso nem falar o nome, senão eu vou ficar um pouco chateado. Sim. Esse cantor acabou não zelando muito as coisas do ministério, acabou tomando outras decisões e acabou me colocando como prioridade. Sim. Aí eu falei, eu preciso preparar outro cantor. E foi, depois de passar um tempo, eu estava viajando para Campinas e eu vindo da viagem, aí o produtor do Raul Gil me ligou, eu falei, Leandro, tudo bom? Vamos lá, vai voltar o Shadow, eu preciso de um jovem. Aí foi... Que legal, velho. Nossa. Aí eu apresentei pro pessoal 2 cantores, que foi o Samuel e o Michael. Certo. E na decisão entre nós conversamos, decidimos o Samuel ir. Certo. Eu poderia colocar os 2, mas ao longo do tempo. Tinha que ir um depois de um tempo o outro. Sim. Falei, então vamos colocar o Samuel. O Samuel estava mais preparado no momento. Certo. E aí foi onde a gente colocou ele lá. E quando a gente colocou ele lá, a nossa meta era só abrir a porta, né? Eu falei assim, ó, Deus... A primeira apresentação. Porque quando começa lá, a porta tá fechada. Ele tem que cantar bem pra porta abrir, ele vem até pro 1 palco. minuto. É 1 minuto pra apertar 2 estrelas. É verdade. É mesmo, cara. Gente, e com... atenção, e como que foi? A porta. Eu tava lá dentro... Sério? Quantos segundos? Com 20 começou segundos não tinha 59, abrido a regressiva. Com 20 segundos ele não tinha aberto a porta. Depois nós entendeu porque o pessoal não tinha apertado. Porque eles queriam ouvir mais ele, sem ver. Pra ter uma conclusão musical. Mas deu 20 segundos em nada. Nossa, nesse tempo eu ia dar atenção. Eu desmaiava lá atrás. Ia ver minha sombra, bum, no chão. Eu só tava intercedendo. Eu falei, Deus, só abre essa porta pra esse menino não sair daqui frustrado. Eu só queria que abrisse a porta pra ele não sair frustrado de lá. E, inclusive, antes de eu me apresentar, ele até postou nos status a primeira vez. Na verdade, na primeira vez eu entrei em jejum e todo mundo tava em pé preparando a minha voz. Eu dobrei o joelho lá onde a gente se preparava mesmo. Nossa. Dobrei o joelho do lado do palco, dobrei o joelho. Falei, Senhor, eu vim aqui para te adorar, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Meu Deus. E foi assim toda semana eu jejuava e dobrava o joelho. Todo mundo tava lá e você, antes de se apresentar, dobrou seu joelho lá? Dobrei o joelho e orei. Na primeira. E dali pra frente foi todas, né, Ed? Todas as apresentações. Quando abriu a porta, eu lembro, pra mim é sensacional. Aquela música ali sentiu na hora que começou a chorar. Sobre a minha vida, sobre a vida de muitas pessoas. E quando abriu aquela porta assim, eu fui aos prantos. Dá uma palhinha do que você cantou de início. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Nessa hora aí que abriu a porta. Isso aqui, cara. Você tá maluco. Eu imagino o orgulho do seu pai, né? Ele tá aqui filmando aqui. Olha o Ed querendo chorar ali, ó. É que na verdade assim, a gente passou por muita coisa, né? Sim. A gente tá contando aqui, mas assim, existe um contexto na parte familiar deles, assim, só Deus sabe o quanto eles lutou por isso. E pra gente, assim, ali foi um momento um divisor de água. Qual foi a coisa mais marcante que você viu? Você como... Vamos dizer um assessor, alguém que estava talvez empresariando ele ali, que abriu essas portas para ele. O que você viu de mais marcante, assim? Dentro dessas longas de 34 apresentações que ele teve? No início da história dele, que você até se emocionou agora. Olha, eu falo muito com o pai dele e com a mãe dele. E eles me contaram tudo que o Samuel passou, a rejeição. Quando eu conheci o Samuel, um dia o Samuel me falou assim, um dia eu fui brincar na rua, e quando eu saí pra rua pra brincar, os meninos tudo entrou pra dentro. Nossa. Porque o Samuel, ele já é da cultura dele, o jeito dele, ele tem esse lado mais pra frente, cristão, de sempre querer pregar, sem estar pregando, ele tava falando de Deus. E pra algumas pessoas meio que incomoda. Tipo então, assim, ele tinha uma rejeição. Eu tava lá na vila, todo mundo brincando, se divertindo. E na hora que eu saí pra brincar, todo mundo olhou pra mim e voltou pra dentro, pra casa. E aí eu fiquei frustrado. Ele falou assim pra mim, eu não tenho amigo. Meu Deus. E isso me incomodou. Então, assim, a partir do momento que quando eu trouxe ele pra estar com a gente, eu tenho isso aí, os pais dele sabem disso, eu trato ele como um filho, eu adotei um filho. Eu falei, a partir de agora eu vou ajudar ele a não só ser alguém na vida, mas poder, sabe, ter uma pessoa ao redor deles que realmente gosta dele.
Então, naquela hora que abriu a porta, pra mim tava Então, abrindo a porta sobre do isso céu. que eu ia falar. Eu tava falando assim, a partir porta de agora... Foram 20 segundos ali mais... que Cara, demoraram, assim, mais parou longo da vida de vocês, né? Pra mim passou muita coisa, porque eu... Passou um filme na sua cabeça Não, o quê? quando você tava lá? Na Fala pra nós última a sensação que você Como é teve. que é lá? Ir lá, chegar ali, ficar ali? Não, Como é que é? a primeira vez, gente, é uma experiência incrível, né? Certo. E na hora que o Ed me ligou, falou, me atende. Na hora que eu atendi, ele falou, você quer cantar no SBT, no Raul Gil? Eu falei, o quê? Falei, claro que eu quero. E eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz, até me emocionei lá. A gente assinou tudo. E na hora que eu entrei, nossa, veio uma alegria, né? A gente tirou muita foto. E na hora que eu cheguei lá, eu já tava orando em pensamento. Falei, Deus, seja feita a tua vontade. E na hora que eu comecei a cantar no ensaio, o pessoal já tinha ficado impressionado, assim. Isso é muito legal. No ensaio, fala ensaio. pra gente. Na hora que alguns participantes tem o Shadow e tem o Vovô Raul. Então os meninos estavam tudo cantando e ensaiando. Sim. Na hora que o Samu... Aí a gente chegou, a gente ficou meio de canto, porque assim, era muita gente que já tava lá e o pessoal já vinha de um tempo. Já tinha um tempo, né? Aí nós sentamos e ficamos lá, e o pessoal tudo olhando pra nós, assim, era meio que é uma competição. Na hora que o Samuel subiu no palco e ensaiou, com o ensaio no palco, parece, a gente é cristão, então a gente entende, mudou a atmosfera. Meu Parece Deus. que naquela hora o Espírito Santo entrou e assim, eu me arrepiei e eu falei, hoje Deus vai fazer alguma coisa aqui sobrenatural. E na hora que ele começou a cantar, ele estava muito imperativo. Eu acho que ele foi decidido, hoje eu vou cantar o máximo que eu puder. E quando ele começou a alcançar os tons lá em cima, a voz dele estava angelical. Eu porque tava fiz com um reverb, agudo tava lá. todo aquele áudio bacana. Todo O agudo mundo lá parou marcou, mas assim. todo mundo ficou impressionado, assim. O pessoal ficou sem reação. Todo mundo parou, assim, pra ouvir. Parou pra ouvir. Meu E Deus. os meninos da competição olhou Que para top. um pro outro assim e falou assim, Ixi, já era. deu. Tipo assim, deu. A gente não estava deu ruim, né? preocupado em na sim. competição. Eu ia lá pra cantar e A dar o gente meu só melhor queria pra Deus, né? cantar. Eles assim, não tinha nem muito a ver com a competição. No entanto, que tinha um prêmio, nós nem sabíamos. Não estava nem nós nem preocupado sabia. quanto ganhava. Nós só queria que abrisse a porta e ele pudesse cantar sendo visto no Brasil inteiro. Então, na hora que ele cantou lá no ensaio, o pessoal chamou muita atenção, porque o pessoal sentiu algo de Deus. Algo realmente. diferente. Algo diferente. Algo diferente. E é bom exaltar isso. Sim. Todo mundo lá sempre respeitou Sim. essa parte. Lógico que lá é um programa, lá tem um lado comercial, Sim. tem um lado de empresa, então assim, eles têm metas, tem coisas que eles precisam fazer para aquilo ali continuar, a engrenagem continuar girando, Sim. mas eles sempre respeitaram. Sim. Eles têm a opinião deles, Sim. e nós somos um país democrático, todo mundo tem direito de sua opinião, Claro. mas eles nunca desrespeitaram a nossa. Que legal. Sempre eles deram a opinião deles, falaram, por que não faz isso, por que não faz isso? Então, falar, tem todo O o programa Rogel é uma família, né, Ed? Eles o nos pessoal lá é acolheram muito unido bem. quanto a isso. Eu Nós somos saí muito lá trabalhadores. com uma mala cheia de coisa. Cheia de Nós coisa. aprendemos muita coisa. A gente aprendeu muita coisa. Meu Nossa. Deus. Então, tipo assim, ele fala, né, dessa situação do início, de algumas decepções, de como chegar ali na porta. Me tocou de verdade isso que você falou, de chegar na porta ali antes de se apresentar, dobrar os joelhos e falar assim, eu tô aqui, tá nas tuas mãos e eu tô aqui para te adorar. Isso aí, eu acho que eu não possa ter tido alguém que teve essa atitude, mas eu acho que é poucos que têm essa visão, dele, sabe? Né, foi diferente, né? Tipo assim, eu dobrei os meus joelhos e falei, tô aqui pra te adorar, independente de qualquer coisa. Cara, realmente. Gente, é uma criança de 12 anos. Às vezes até eu tenho dificuldade de entender que ele tem 12 anos de idade. Porque às vezes ele é tão pra frente assim no lado de fazer as coisas, ele é bem espertinho pra resolver, vamos cantar, repertório, ele não tem dificuldade. Mas isso é de você mesmo? Você que. De mim mesmo. Caramba. Então, às vezes eu fico pensando, pô, ele tem 12 anos de idade. Às vezes eu tento até ser mais tranquilo com ele, porque eu entendo que ele não tem tanta maturidade, mas ele assume grandes responsabilidades para a idade dele. E assume assim com... E a mídia é uma responsabilidade, né? mídia é uma Porque responsabilidade. ao mesmo tempo que ele canta muito, a gente até escutou aqui agora, tipo assim, sem edição natural mesmo, ele cantando Natural. aqui, sem ter aquecido voz, você vê que ele tem uma voz. Então, assim, mesmo jeito que tem gente que admira, tem aqueles que sentem o pau, né? Sim. Né? Então, talvez tenha alguém na internet que já te mandou alguma mensagem, já, tipo, acabando com você? Ah, a gente teve bastante, né, Eu Ed? filtro muito, tem muita coisa que eu não Você deixo não deixa nem saber. ver. Não deixo nem ver. Ah, mas você já viu já. Eu muita filtro coisa. bastante, assim, eu que Caramba. cuido da rede social dele, tem muita coisa que quando eu
vejo o comentário apago, vou lá no direct e excluo, porque assim, as pessoas não têm esse filtro, né? Elas não conseguem entender que ele tem 12 anos de idade e ele está sendo direcionado para algo grande lá na frente, mas ele ainda está sendo preparado. Davi, quando foi ungido a rei, ele ainda era um adolescente, e depois que ele foi ungido a rei, ele voltou para o pasto para cuidar de ovelha, para se preparar para um dia cuidar do reinado. Sim. Então, assim, o Samuel, ele tem uma promessa, só que até o dia da promessa se cumprir tem todo um processo. Ele está em processo. E as pessoas, às vezes, querem que ele se posicione como se ele já estivesse lá na frente, assumindo a promessa dele, mas ainda não, ele está no processo. Verdade. Então, as pessoas, às vezes, fazem crítica, falam coisas. A gente postou um vídeo no TikTok, nossa, uns comentários, assim, desagradáveis, que dá para ver que é hater. As pessoas querem minimizar aquilo que Deus está construindo. Aí eu tenho que apagar, ficar ali, mas também, assim, eu lido isso aí com muito de boa, sabe? Eu não deixo entrar no coração. E se entra no dele, eu já converso com os pais, falo, não, prepara o caminho antes para não ser muito entristecer. E, inclusive, em questão de crescimento também nas minhas redes sociais e no meu ministério, né? Quando eu tava começando a gravar os vídeos, eu não tinha, acho que nem 2.000 seguidores. Certo. E eu até falei no meu Instagram, lá nos stories. E quando eu bati 2.000 seguidores, eu fiz uma live de especial. E tinha um amigo que tinha caixa de som. Eu peguei a caixa de som dele, peguei o microfone emprestado dele, fiz as luzes de decoração, fiz uma live, convidei cantores e ninguém veio. Eu chamei os cantores. Ai, tô no shopping, ai, tô na igreja, não vai dar pra ir, que não sei o quê. Ninguém veio. Só um que foi, que é o tio Canelinha. Amo sua vida, Deus abençoe. É um pregador de ministério infantil. Tenho uma amizade com ele muito grande, com a família dele, que ele estava numa agenda se preparando, porque ele é um pregador palhaço. Certo. Então ele estava se preparando, e quando ele estava se preparando, ele chegou na live e pregou. Então, na sua live. Na minha live. Nossa, é o único que entrou. E depois eu falei com a minha mãe, que ninguém veio na minha live, eu fiquei triste. Mas eu fiquei arrasada, eu fiquei muito triste, porque eu estava muito feliz. E só que você não sentiu a felicidade dos outros por você, né? Sim. Nossa. E eu até ganhei um bolo de 2K, eu acho que o pessoal viu nos meus stories, eu ganhei um bolo de 2K. Tem isso no seu feed? Tipo, lá embaixo? Tenho. Então vão lá na rede social dele e desçam lá pra ver. E eu ganhei um bolo de 2.000 seguidores, que foi uma confeiteira também cristã, uma amiga minha, Cakes. E ela fez meu bolo de 2K. E hoje eu bati 236 mil seguidores. Pega. E ela fez o meu bolo de 200 mil seguidores. Honrou ela. Que legal. Ela fez o de 2K e hoje de 200. Agora 200 mil. Imagine a alegria dessa irmã, né? Da igreja. Ela é uma amiga minha da igreja. Sempre tem apoiado o nome ministério. Dela? É Cakes. Ela então. Vou fazer né? Honrou lá no início. Eu não experimentei ainda nada. Honrou lá no início. Gente, ela faz. Manda o bolo pra nós, irmão. Ela conheceu no Instagram. Ela te conheceu no Instagram, porque eu tava procurando, tipo, parceria, pá, e aí ela, vou te enviar um bolo, tá, de comemoração, que Deus te abençoe sempre. Sabe o que eu achei legal? É que assim, ele tava com 2.000, muita gente rejeitou ele, mas foi muita gente. Sim. E foi poucas, assim, contando nos dedos quantas pessoas que acreditou. E aí passou todo esse tempo, muitas pessoas chamam ele lá no direct, falam assim, vamos fazer parceria, aí algumas coisas eu limito. Vamos fazer uma live. Porque agora todo mundo quer. Sim. Todo mundo quer, tipo, tá do lado toda hora, né? Toda hora. Então, assim, eu vejo muito isso, mas na época lá, muita gente que tá querendo fazer alguma coisa agora, na época eu não quis. E eu não sei, não é uma maldade minha, mas eu acho que tem que honrar quem tem honra. Claro. Dá honra quem tem honra. E as pessoas que acreditam nele no começo, o Champs mesmo foi uma pessoa que na Apocalipse ninguém conhecia ele. Eu falei, Champs, verdade. Eu também não conhecia Rony, eu fui conhecer ele lá. Aí você imagina, você tem uma vigília que é uma das maiores vigílias de Itaquá, da região, não só de Itaquá. Aí eu chego e falo assim, tem um menino de 12 anos lá, coloca ele pra cantar. Tipo, dá pra você dar uma balançada e falar, pô, foi mesmo. Famoso, colocar um menino de 12 anos que ninguém conhece. Aí ele falou assim, não, vamos colocar. Foi mesmo. E tem outra pessoa também que outra irmã que faz bolo também, que eu tinha 7 anos de idade. Sim. E meus pais não tinham condições. Comida, né? Vocês estão vendo, né? Acho que o povo já sabe, né? E eu até fiquei emocionado com isso, porque eu tinha 7 anos de idade. Sim. E meus pais não tinham condições de comprar um bolo pra mim de aniversário. Certo. E eu tava e eu não tinha festa. E eu falei, mãe, vamos fazer pelo menos um bolo de laranja pra comemorar o meu aniversário. E essa pessoa, ela preparou um bolo pra mim do jeito que eu queria. Que eu, na época, eu gostava muito do Toy Story, de um desenho. E eu cheguei numa casa de uma pessoa, fui levar um pozinho de gelatina, né? Porque ela queria fazer gelatina, que minha mãe pediu. E na hora tinha um monte de gente assim, e era uma festa minha de aniversário.
ministério. E que ela organizou. Que ela organizou, ela deu o bolo. Ela deu o bolo e uma tia minha que eu amo muito. É muita gente, você não tem noção. Sim. E uma tia minha, Luciana, sempre abraçou nosso ministério e fez uma festona linda pra mim e realizou meu sonho. Deus cuidando. Deus cuidando. Né? O início, né? O início, eu tava conversando com o Ed hoje, né? Sobre início, né? Ele falou, Rony, quando eu comecei, você lembra quando eu comecei? Então, assim, são poucos que têm esse sentimento. Tipo assim, a tua vitória é a minha vitória. São poucos que se alegram com a sua vitória. E é que nem você recebe mensagem e você controla essas questões dessas mensagens. E são talvez pessoas que às vezes não vai conseguir chegar por esse sentimento de não saber se alegrar com a vitória de um irmão. Porque nós cheio disso, né? Não tá cheio disso. É aqueles pessoal que é tipo assim... Eu quero ver ele bem, mas não melhor do que eu. Exatamente. É cheio disso. É cheio disso. Quer chegar, verdade, quer chegar, mas tipo assim, você falando, né? Quer pegar gancho, não quer suportar o processo. Exatamente. E aí depois que vê que andou, quer pegar carona. Você falar que, tipo assim, né, a questão do... Para algumas pessoas que estão nos assistindo agora, você está assistindo agora, talvez seja pouca coisa, mas para você era muito. Você tem um aniversário e tal, e Deus cuidar da forma que cuidou de você. E hoje, assim, eu converso aqui em casa, a gente fala, imagina a alegria do seu pai e de sua mãe, de ver você representar muitos jovens. Com certeza. Ser uma influência. No Brasil, ser uma influência grande. A gente vai chegar lá. Mas assim, a gente já fica feliz assim, de saber que estrutura que você teve em casa, né? Que seus pais, porque se você hoje, com 12 anos, tem esse pensamento, essa mentalidade de saber que tudo é Deus. Que a sua vida é regida por Deus. É sobre isso, né, Leandro? É que assim, a matemática de Deus é totalmente contrária da matemática humana. Sim. Com Deus é assim, você ajuda para ser ajudado. Sim, exato. Então assim, na verdade, quando eu abracei a causa e falei, vou ajudar o Samuel, no final da conta, eu acabei me ajudando. Meu propósito era ajudar ele, mas eu tive o mesmo resultado que ele teve dentro do ministério dele, eu tive no meu. Então, o propósito de Deus é sempre quando você ajuda o próximo, Deus cuida de você. E muitas das vezes, quando eu falei no começo que eu não tinha questão financeira para poder administrar tudo isso que eu queria propor para ele, mas Deus sempre proveu. Porque eu estava ajudando ele, e mal eu sabia, depois com o tempo eu fui conhecer a história deles, aí eu fui entender tudo que eles estavam passando. E, na verdade, eu era a pessoa que Deus estava usando para ser uma ponte para abençoar eles. E eu pensando que eu estava ajudando eles, mas também automaticamente eu estava me ajudando porque Deus, enquanto eu estava cuidando deles, Deus estava cuidando de mim. Que bênção. E é assim que acontece. É uma somatória, né? É uma somatória. Cara? Sim. Tipo assim, eu vou unir dois propósitos, né? Vamos passar um processo junto para viver um propósito, para viver esse propósito. Né? É show de bola. Você vê que todo o processo, igual o Rony falou de estrutura, né? Que estrutura que esse menino tem, né? Mas você vê que o processo que cativa, que forja esse caráter, né? O caráter cristão, um caráter único, que sabe de onde veio, que sabe o que carrega, que sabe a responsabilidade. Mano, 12 anos, cara, nem parece. Nessa parte, eu tenho que dar essa honra, pai, o Jaime, e a mãe, Sueli. Eles dão essa base, porque é uma criança de 12 anos. Sim. Então, assim, ele depende muito daquilo que ele é orientado, e isso vem de casa. A Sueli é crente, o Jaime é crente, sabe? Então, veio já de uma cultura cristã e passa isso para ele. Então, o Samuel, ele vive, na verdade, o que está no ambiente dele em casa, ele tem uma estrutura no lar. Meus pais é minha base, o que eu faço é só motivar, só direcionar, porque essa parte espiritual já veio pronto. Eu não... Uma coisa ou outra que eu fico direcionando ele... É isso que eu ia falar, tipo assim, teve muita coisa que você teve, tipo, corrigir nele? Talvez ser como um profissional? Algumas coisas. Come muito. Vai nas agendas. Não, brincadeira. Mas assim, na questão... É que assim, como ele é uma criança, então tem coisa pra ele que nem quando nós chegávamos nos lugares, ele não tinha esse costume de falar sobre o nome do pastor,
Porque ele tava acostumado de cantar na região em igreja de amigos. Ele já via, pegava Pai do Senhor e marcha. Tá na marcha agora, vai. Então, essa ética de pegar o microfone e falar honrar a liderança, as pessoas que estavam legal ele. Então, sempre isso, algumas coisas eu orientei ele. Coordenar ele nessa questão, né? Então, na verdade, eu só mudei, porque ele já veio com muita coisa pronta já. Então, eu só fiquei ali lapidando. Só fiquei ali colocando uma coisa ou outra, passando uma visão, assim, de uma pessoa mais madura mesmo, que já passou por alguns processos. Sim. Mas muita coisa ele já viu pronto. Ele já viu com essa base. Beleza, vamos lá. Abriu a porta. Na hora depois que você cantou os 20 segundos lá, e aí abriu, e aí como foi? Diz aí pra nós a sensação de... Nossa. Quando abriu, você vê, né? Auditório. Vontade de chorar. Meu celular, por favor. Vontade de chorar, falar em língua. Pode. Vontade de chorar, falar em língua, sentir a presença de Deus, assim, porque eu sentia um anjo, assim, me segurando, assim, comigo. Eu sentia um anjo. Sentia que o céu tava comigo ali naquele momento. Glória a Deus. E eu tava em outro mundo, eu tava no mundo sobrenatural. Eu tava fechando o olho, eu tava quase falando em mistério. Quase peguei na mão do Girado pra machar. Vem cá. Foi uns pedidos que eu fiz pra ele. Eu falei, canta, dá lugar lá cantando, mas sem falar em línguas. Não pode. É uma orientação dele? É porque lá é algo mais profissional, né? Não nos deram essa Só que pode, tipo... Mas mais técnica. Tem que segurar. Contexto ali. E a gente já sabia, quando eu levei ele pro programa, eu já sabia que algumas coisas a gente ia ter que se limitar. É que eles iam avaliar mais a questão da apresentação, da técnica, da interpretação. Rony. Deus tá no negócio, claro. Mas, tipo assim, existe um negócio ali, igual ele falou. Verdade. Tem ali empresários, tem gente que tudo mais. Mas, tipo assim, pra quem conhece o Samuel sabe que ele é virado. Você não viu na vigília? Na vigília, gente, tinha um palco lá altíssimo. Ele deu um pulo lá de baixo, faltou dar um mortal pra baixo. E tem no meio da igreja, não sei. Corrigindo e vai pra lá. Eu nem fui tocar, eu fui pro meio do povo também, mano. Aí o pessoal... E como que se tornou lá, né? Um caldeirão. Eu lembro que ele cantou Quem Mandou Largar a Rede. Sim. Foi. Você fez um medley no finalzinho. Não, mas foi na quinta ou nessa última. Nessa última eu cantei primeiro, né? Cantei o Não Pare, né? Jogar um pouquinho de técnica e depois eu falei, não, agora é fogo. Agora é puxa fogo. Aí eu peguei o Labareda de Fogo, né? E fiz o medley com Seja Curado, Seja Renovado. Ele tava no meio do povo lá, cara. Então... eu peguei aqui, é porque pra gente é bem marcante. Na parte que abriu a porta... Show. Só aproximar no microfone. Essa é a frase que... Pode colocar um pouquinho mais. A voz desse menino, cara. Aí aqui tá com 26, não abriu a porta ainda. Essa parte, na hora que abriu a porta, essa parte que abre a porta. Aí eu lembrei do pessoal que rejeitou ele. Meu Deus. Parece que Deus... Agora o agudo, ó. Eita. Imagina que tava lá. Cara, isso foi sensacional. Tipo, ali eu tive a certeza. Deus tá no negócio. Meu Deus, cara, eu tô todo arrepiado. Meu pai tá até emocionado ali, tá? Tô todo arrepiado aqui, cara. Porque eu tenho uma mensagem pra passar. Eu tô todo arrepiado. Foi perante a Deus, olha aí. Aqui não dá que a câmera não dá pra pegar, o pessoal não dá pra sentir essas sensações. Não sei se você tá sentindo aí. Não, com certeza. Com certeza tá sentindo, né? Mas eu tô todo arrepiado aqui. Você é doido, cara. Que isso, velho. Que forte. A gente tá no Instagram dele, depois vocês vão lá, Samuel Tairone. Show de bola. É coisa assim que a gente não se programa pra isso. Chorou lá, né, Leandro? Na hora. Eu chorei que nem criança, nem lembrei com quem eu tava. Sim. Meu coração se alegrou e aquele momento ali Deus confirmou. Eu tô com vocês. Ô, glória. E daqui até o fim eu vou estar. Glória a Deus. Inclusive o diretor lá do programa disse assim: Leandro, vida longa do programa aqui do Samuel. Ô, glória. Nossa. Tipo... Cara, o menino que foi rejeitado, o menino que talvez... O início, eu acho que passa... Fala pra nós, Samuel, que eu acho que é importante. Eu acho que tem muita gente que gosta de você, meu. Eu falo assim, eu sou
suspeito a falar, porque a gente gosta. A Vigília Apocalipse ama você de graça, eu também. Tem muita gente, o Brasil divulgou, o pessoal adorou. Os fã-clube. Cara, você tem muito fã-clube. Tem mais de 7, irmão. Tem uma menina que até me mandou assim, manda ele me mandar um abraço. A Maria. Maria, por aí, Mari. Manda um abraço pra ela, senão vai dar morte. Um abraço. É porque se eu tenho que falar uma, tem que falar todas. Mas né, todos os fã-clubes. Um beijo em nome do fã-clube, todos os fã-clubes intercessores aí pelo meu ministério. Deus abençoe, porque não dá pra contar não, Champs. Então a gente foi marcar assim, eu falei assim, gente, o tanto de fã-clube que esse menino... Né? Você põe Samuel Tairona, aparece um monte de coisa lá. Mas assim, você tem como intercessores, né? São pessoas que oram por você, que... Mas vamos voltar lá naquela parte que eu falei pra você, que você passou quando você começou a cantar lá, que você entrou no palco, passou um filme na sua cabeça, né? Passou. De tudo que você passou, junto com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Passou. Foi algo tremendo, né? Eu queria chorar naquela hora, porque rejeição, né? Toda rejeição. Sempre ninguém queria brincar comigo e sempre eu gostava, tipo, de louvar, pregar. Eu pegava os panos da minha mãe, pegava um banquinho que meu pai pegou de madeira. Ele pegou a madeira e fez o banquinho. Aí eu pegava os panos da minha mãe e pregava. Pá, em casa, cara. Aí teve uma vez que eu tava na minha avó, tava cantando. Aí a vizinha do lado, cala a boca! Sério? De tanto que eu tava cantando. E aí eu tive que parar de cantar. Falou, o neném tá dormindo aqui, esse menino cala a boca. E aí eu era muito louco. Agora é engraçado. É verdade. Fala assim, você ri porque não foi você, né? Mas na época era bem difícil mesmo. Frustrante, né? Era frustrante. Então, e aí o que mudou, por exemplo? Apareci na TV... Depois da primeira apresentação. Todo mundo apertou a estrelinha, apareci na TV. E aí, escola, rua, o que mudou? Nossa. Mudou tudo. Aí eu cheguei no outro dia da escola, certo. Pessoal, Samuel, parabéns. Tipo, na segunda-feira, é isso? Isso, porque a gente gravava na quinta. Tá. E postava no outro sábado. E passou do dia 19 de fevereiro, né? Então. Que era um domingo, era um sábado. Isso, no sábado. Certo. No dia 21, que eu cheguei na escola, nossa. Aí o pessoal, Samuel, você cantou muito bem, que não sei o quê, você tá famoso, menino. Pessoal que nem falava com você. Você tá aqui na nossa escola, que não sei o quê. Vamos ali comer ali no intervalo comigo, que não sei o quê. Nossa, até te levando pros lugares. No intervalo. Aí eu pensei um pouquinho. Falei, não, comer, acho que eu pensei um pouquinho. Aí eu falei, não, vou ficar aqui, obrigado. Mas. O Leandro dá risada. Mas pra você ver, né, Leandro? É aí que entra a carona, né? Ah, deu certo, bora pegar carona. Aí é o que eu sempre falo, eu faço essa parte administrativa assim. A gente administra isso aí bem. A gente sabe que tem pessoas que têm certo interesse, que encostam ali, mas a gente tem que administrar, a gente não pode rejeitar porque Deus não sabe os caminhos que Deus vai usar para nos levar até onde Ele quer que nós cheguemos. Então, assim, tem muitas pessoas que a gente sabe que às vezes tá ali porque quer pegar uma carona, quer se divulgar. Eu falo muito isso para ele, trabalho muito isso na mente dele. Nem todo mundo que tá ali perto te ama, porque assim, todo mundo amava Jesus. Todo mundo aplaudiu ele, mas depois, mesmo que aplaudiu, falou, crucificam. Então, assim, basta um erro e vira o jogo. A mídia é isso, né? Ela tem o poder de levantar, mas também de destruir o cara. Destruiu o cara. Então essa parte aí agora ele tá ficando mais madurinho. Mas olha só, então mudou tudo, né? E na rua? E quando você anda no seu bairro? O meu irmão. Os irmãos não param, né? Porque eu chego na escola,